Paz do Senhor, igreja, amém? No primeiro culto nós tivemos a oportunidade de meditar sobre o novo nascimento, sobre aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, onde importa-vos nascer de novo, onde Jesus declara para Nicodemos que ele precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus. Mas nesse segundo momento eu já parto de um pressuposto, de um princípio, que você tenha nascido de novo e que, portanto, nós precisamos crescer. Porque a palavra de Deus, quando ela nos leva ao novo nascimento, que é necessário que todos nós nasçamos de novo, não é só para sermos uma criança no reino de Deus, uma criança no reino dos céus. É para que nós, a partir daquela criança nascida, nós possamos crescer, evoluir, trabalhar na obra, fazer a vontade de Deus. E nessa oportunidade eu gostaria de estar meditando em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47 ao 49. Vou ler a partir do 45. Amém? Todos encontraram? Assim está escrito a partir do 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade do novo nascimento, pela transformação, pelo resgate, por tudo, ó Deus, que o Senhor fez por nós, porque nós não merecíamos e nada poderíamos fazer sem Ti. Pai, eu coloco em Tuas mãos a vida de cada um aqui presente, a minha vida diante do Senhor. Sou totalmente dependente de Ti, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, promova o crescimento do nosso meio para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar. Irmão, sexta-feira à noite eu iria parar para montar este sermão. Só que eu sabia que eu ia entrar pela madrugada afora. Então eu resolvi sair, fazer um lanche. Só que eu pensei, eu vou levar meu computador, porque também é uma corrida contra o tempo. Porém, quando eu cheguei na lanchonete, eu pensei, eu acho que não dá para começar um sermão numa lanchonete. Por causa do movimento, não tem como. E ainda tinha uma TV ligada. Então eu sentei, desisti de começar, e eu sentei. E quando eu sentei, estava passando um filme. E eu olhei e falei, não, eu vou começar bem agora, não é possível. O filme era o Resgate do Soldado Ryan. E lógico que ali eu não fiquei lá muito tempo para ver tudo, mas eu já havia visto alguém falando algo a respeito. Nos momentos que eu estava ali, por exemplo, tinha uma cena em que o inimigo estava atirando por todos os lados, mesmo sem ver ninguém. E um dos integrantes daquela equipe de resgate vai e pergunta, por que eles estão atirando? E eles respondem para ele, enquanto nós estivermos respirando, eles não vão parar de atirar. E aquilo na minha cabeça estava muito fresco, tudo que eu estava planejando, tudo que eu estava estudando. E é exatamente, você nasceu de novo, você está respirando, mas não pense que a luta acabou, ela está apenas começando. E o inimigo vai contra-atacar em todo o tempo. E se você que nasceu como criança, você permanecer como criança, vai ser muito fácil a destruição. Mas eu sei que também aquele filme ele retrata uma outra situação. Um alto preço é pago para resgatar um homem.
O resgate do soldado Ryan é em cima de mortes, em cima de sangue, em cima de vidas. É um alto preço, um alto custo. E diante desse tamanho desse preço, do tamanho do custo que é esse resgate, eles fazem a ele um pedido. Faça valer a pena. Irmãos, aquilo, para mim, era exatamente essa palavra que quer dizer para você. Faça valer a pena o resgate de Cristo Jesus por você. Porque não foi um simples resgate, não foi uma coisa a baixo custo, a baixo preço. Você foi resgatado por alto preço. O seu resgate foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso. O que Deus fez por nós é algo muito grande. O amor de Deus para fazer isso foi algo extremo. E nós precisamos fazer valer a pena. Esse capítulo, essa parte que eu li aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, ela é como se fosse uma forma explicativa da passagem que Jesus pede a Nicodemos para nascer de novo. Jesus fala com Nicodemos o seguinte, no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que está separando de forma bem nítida as duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. Porque, infelizmente, nós herdamos de Adão a natureza carnal. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Tanto que quando, em Gênesis capítulo 5, vai falar sobre a genealogia de Adão, vai falar que Adão gerou Sete segundo a sua imagem e semelhança. É assim que Adão gerou seus filhos. Verso 3, obrigado, amém. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou Sete. O que acontece é que a partir de Adão, a partir do pecado, ele começa a replicar nas futuras gerações a sua imagem e a sua semelhança. A semelhança de homem pecador, a imagem de homem pecador. E se você quiser saber onde está a geração dos que herdaram de Adão, basta você ir nas ruas, nas praças, basta você ligar a TV e você vai ver lá a natureza de Adão sendo manifesta. Mas sabe o que é interessante? Quando nós nascemos fisicamente, mesmo herdando pela carne a natureza de Adão, nós também nascemos como crianças. Nós não nascemos com todos os problemas da natureza de Adão quando nascemos. Elas são progressivas. Elas vão crescendo, elas vão ganhando força, proporção. Conforme nós vamos alimentando essa natureza, ela vai ganhando força e poder. E, inclusive, dependendo do local que você convive, essa natureza ganha rumos e proporções diferentes. Por exemplo, existem pessoas que não nasceram de novo, que não converteram de novo ainda, mas que às vezes tem um parente que intercede por ele, às vezes tem um parente, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão que é cristão, que nasceu de novo, e que o ajuda na caminhada, e que por mais que ele não nasceu de novo, a natureza de Adão não é tão manifesta na vida dele como em alguns perversos que você vê espalhados pela face da terra. Porque tem uns que desenvolveram tanta natureza que até aqueles outros que não nasceram de novo, olha para eles e vê eles como homens maus. Mas, na verdade, todos eles estão debaixo da mesma natureza, debaixo da mesma condenação, debaixo da mesma sentença. Porque não importa ser um pouco mais bonzinho ou um pouco mais pior, se não nasceu de novo, está morto e não tem vida. É simples assim. Por isso que Jesus fala para Nicodemos. E Nicodemos não era um homem perverso, um homem mau. Era um homem, segundo a religião, um dos melhores. Um perfeitão. Poderíamos, na nossa linguagem de hoje, dizer que Nicodemos era o cara. Com condição financeira, com conhecimento, professor, mestre da lei, pertencente ao sinédrio, ele era um dos governantes. Era um homem que buscava fazer tudo certo.
Quem não consegue sondar o coração, até poderia achar que ele fosse um homem que tivesse nascido de novo. Mas, contudo, Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. E o que essas pessoas do mundo precisam? E às vezes é difícil nós entendermos isso, que nós achamos que o mundo está precisando de governantes melhores, de lideranças melhores. Talvez nós achamos que o mundo precisa de um sistema de escola melhor, de um sistema de ensino, ou de um sistema de educação melhor, ou de um sistema de saúde melhor. Mas isso não vai mudar a natureza desses homens, isso não vai fazê-los serem homens vivos segundo o Espírito de Deus. Isso melhora o ambiente para nós, mas isso não transforma as pessoas. E o verso que nós lemos, no verso 47, diz que o primeiro homem formado da terra é terreno. E quando a palavra está falando desse primeiro homem, está falando de Adão. O segundo homem é do céu. E aqui está falando do segundo Adão, de Cristo Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então há uma geração, uma transposição daquilo que a pessoa é. Nós herdamos isso e, como eu disse, por mais que nascemos como crianças, nós começamos a desenvolver essas coisas no nosso meio. Nós começamos a desenvolver essa herança que nós recebemos e vamos ampliando coisas e coisas. Partes dessas naturezas vão ganhando proporções gigantescas no nosso meio. Mas é lógico que não é esse o chamado do Evangelho. Só está nos notificando aqui algo natural, que acontece com todo mundo. É só para vocês terem uma ideia do que Cristo quer de nós. Isso que eu estou falando é natural, isso acontece, é visível, você observa isso. Basta você ver uma criança que, conforme ela vai crescendo, ela vai agregando a natureza, que até então ela não tinha. Ela começa com um pouquinho da natureza, mas ela ainda não quer fazer coisa errada com ninguém. Ela ainda não tem planos de fazer coisas maléficas para as pessoas, mas essas coisas, ao longo da vida, vão ganhando proporções diferentes. Assim como o primeiro homem é terreno, os demais homens são terrenos. E como o homem celestial, também devem ser os celestiais. E quem é o homem celestial? É Jesus Cristo. É o segundo Adão. Ele é o único que subiu do céu e que desceu do céu. Ele é o único homem que esteve na terra e que é celestial. E é exatamente isso que a palavra quer nos dizer. Porque nos foi dado a oportunidade de, pela fé, nascer de novo. Então, partindo do pressuposto que você nasceu de novo, agora a palavra quer algo de você. Assim, quando você nasceu da carne, você começou a desenvolver a natureza de Adão, agora que você nasceu do Espírito, é para você começar a desenvolver a natureza do Espírito. É para que nós comecemos a exercitar a nossa natureza espiritual, assim como nós exercitávamos a natureza carnal, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos desenvolver espiritualmente, para que nós não sejamos inativos e nem frutíferos. E assim como trouxemos, verso 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Imagina bem, as pessoas olham para você, para suas ações, para as coisas que acontecem e conseguem verificar claramente que você herdou uma natureza. Isso é visível, isso é uma imagem que você passa, as pessoas conseguem ver. Mas agora a palavra nos chama a transmitir uma imagem celestial, uma imagem de Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, preocupado com esse desenvolvimento nosso depois que crescêssemos,
na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso 2, está escrito o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha o que Pedro está nos falando, que assim como crianças que nascem e começam a se alimentar para se desenvolver, para crescer, nós também devemos querer o genuíno leite espiritual para que seja dado para nós salvação, para que nós tenhamos crescimento, porque a criança, quando ela nasce, ela não tem conhecimento. Não basta uma criança simplesmente crescer sem também ter conhecimento. No reino de Deus, para crescer, a primeira coisa que precisamos é conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, ainda que consigamos crescer, certamente nós cresceríamos da forma errada, da maneira errada. Então nós precisamos crescer, mas crescer segundo a vontade de Deus, seguindo os planos de Deus, segundo os propósitos de Deus. E por isso nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer a palavra. E muitos entendem que a porta de entrada no Evangelho é estreita e eles esquecem do caminho, pensam que o caminho é largo. Parece que entrar é difícil e depois que você entrar, você pode seguir da forma que bem entender. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Eu vou fazer questão de ler, porque muitos acham que só o caminho que é estreito, que depois que você passou por ele, está tudo bem, tanto faz como você segue sua vida, como você segue seus caminhos. Está escrito assim em Mateus capítulo 7, verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos e que acertam com ela. Então veja bem, existe uma multidão que nasceu fisicamente. E em todos os lugares que nós vemos, e todos que nós vemos nasceram fisicamente. Eu nasci fisicamente, todos vocês. Todos nós participamos desse processo. Todos que nós vemos participou desse processo. E esses são todos. Mas do novo nascimento já é minoria. Já é uma pequena parcela da sociedade que nasceu de novo. A entrada é estreita, mas o caminho também é estreito. Porque Jesus não é a porta de entrada, mas ele também não é o caminho. Ele é o mesmo, ele não muda. Não é porque nós entramos que vai ser diferente. Então o Evangelho, assim como nos chama para a entrada, uma mudança de vida, ele também nos chama para permanecer uma mudança de vida. E nesse aspecto de trazermos a imagem, formarmos a imagem de Cristo em nossas vidas, é necessário um processo de crescimento. Porque no dia que nascemos de novo, essa imagem ainda não está formada. Mas nós vamos caminhando, crescendo no conhecimento da palavra, crescendo na intimidade e na comunhão com Deus, crescendo naqueles pedidos que Jesus fez a nós, crescendo no perdão, crescendo no evangelizar, no falar de Jesus, crescendo na oração, na comunhão com Deus, crescendo na comunhão, no partir do pão, crescendo na congregação, ouvindo falar da palavra de Deus. Todas essas coisas vai nos proporcionando um crescimento. E é muito importante para todos que nasceram de novo, conhecerem a palavra de Deus, conhecer o genuíno leite espiritual
Exatamente porque, por mais que nasceu de novo, uma criança, ela está muito vulnerável aos ventos de doutrinas, aos falsos evangelhos com cara de evangelho, às falsas doutrinas que parecem ser do céu, mas que, infelizmente, não trazem nada do céu. E o apóstolo Pedro, que nos incentiva a esse genuíno leite espiritual, na sua segunda carta, ele já vai trazer essa preocupação desse crescimento, para que essa preocupação de que nós possamos crescer. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Lembrem que, para nascer de novo, o requisito é olhar para Cristo Jesus, depositar nele a sua vida, a sua confiança, olhar para o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é fé. A única coisa que nos é exigida para o novo nascimento é fé. Porém, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Para que nós reunamos toda a nossa diligência e que nós associamos com a nossa fé que nós já temos a virtude. Com a virtude, o conhecimento. E observe que sempre vai estar falando de conhecimento. Porque até a fé, para ser verdadeira, ela precisa ser uma fé segundo o conhecimento. Porque senão nós criamos uma falsa fé. Tem muitas pessoas que jogam um jogo, pedem Deus para abençoar, e eles entendem que é fé. Tem outros que acreditam que se declarar positivamente algo vai dar certo. E eles acham que isso é fé. Só que eles não encontraram essa fé nas Sagradas Escrituras. Essa é uma fé que o homem criou. Então, até para ter fé verdadeira, precisa de ter conhecimento. Porque senão, quando se vê, achamos estar agradando a Deus, quando na verdade estamos sendo contrários à vontade de Deus. Com a fé, também juntem a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e vos aumentando. A chamada para vocês que nasceram de novo é que essas coisas não só existam, mas que elas aumentem, que elas passem por um progresso. Fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que nós estamos tendo uma transposição do zelo do Evangelho. O Evangelho, para aqueles que não nasceram de novo, a preocupação é a pessoa nascer de novo. A preocupação é que a pessoa possa a ter fé e a ter vida e a entrar para o Evangelho. Mas a partir do momento que você entra no Evangelho, que você tem a fé e nasce de novo, a preocupação é como a sua vida vai conduzir daqui para frente. Como que você vai lidar com esse novo nascimento? Você vai ser uma criança que não vai crescer? Que não vai aprender? Uma criança que não vai ganhar força e resistência, imunidade? Que não vai aprender e, por não aprender, não vai poder ensinar? Não vai ter forças para reagir diante das adversidades? Porque lembrando que, quando nascemos de novo, a natureza física ainda existe. A natureza de Adão está só crescendo. E nós precisamos nos revestir de tamanha força, porque às vezes ela já está em 100%, e nós nascemos de novo espiritualmente, quase no nível 0. Nós precisamos crescer espiritualmente, ao passo que carnalmente nós precisamos ir perdendo força. Porque senão, quando a carne entrar em guerra com o espírito, nós corremos grande risco. Agora imagine, juntar a carne e o inimigo somam forças para guerrear contra o espírito.
se você ainda não desenvolveu, se você ainda não cresceu, se você ainda não cresceu em intimidade com Deus, se você ainda não cresceu na palavra de Deus. Como que podemos enfrentar essas dificuldades da vida? Porque é certo que elas virão. É certo que esses ataques vão estar nos afrontando todo o tempo. É inevitável, infelizmente. Não tem como correr. Não tem saída. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos desenvolver na caminhada, aumentar a nossa fé e, junto com a nossa fé, somar muitos outros atributos. Agora, ainda no verso 8, olha a preocupação de Pedro. A preocupação de Pedro é que nós sejamos inativos e infrutuosos. Inativo é alguém inerte, que não faz nada. Claro, se uma criança não cresceu, ela não tem como fazer algo, ela não tem como trabalhar, ela não tem como exercer ministério, ela não tem como exercer uma vocação, ela não tem como auxiliar no ensino. E, da mesma maneira, comparando-se com uma árvore que não cresceu, ela não pode dar nem sombra, nem um refrigério. Porque os nossos ministérios, como nascido de novo, nem sempre é evangelizar. Muitas vezes é acalmar um coração, é levar paz em um lar atribulado, é levar esperança para pessoas que não têm esperança alguma. E as pessoas muitas vezes ficam vendo noticiários, vendo os acontecimentos, e elas perdem totalmente a esperança de vida. Mas nós fomos chamados para levar esperança, para espalhar as boas novas, para que essas pessoas cheguem até elas o conhecimento, o evangelho, a semente, e que assim elas possam nascer também, elas possam integrar também no reino de Deus. E a preocupação é ser infrutuosos. Nós bem sabemos, ao todo da palavra de Deus, que não é tolerado no reino de Deus não produzir frutos. Nós somos chamados a produzir frutos. O Senhor, ao pagar um alto preço por nós, Ele nos concedeu coisas maravilhosas, coisas além da salvação. Por exemplo, o Senhor nos concedeu dons espirituais, dons ministeriais, para que fossem usados. Esses dons não foram para a salvação, foram para ser usados até mesmo para a salvação de outros. Mas Ele só te concedeu porque você já estava salvo. Mas Ele espera que você vá usar, que você venha trabalhar, que você venha produzir frutos. Mas deixa eu parar um pouco no fruto e tirar uma preocupação que talvez possa existir. Você não pode estar preocupado com a fase errada. Por exemplo, você não pode estar preocupando com dar frutos, se talvez você está precisando crescer. Se você não cresceu ainda, por mais que tenha nascido de novo, não tem como produzir frutos. É impossível produzir frutos sem o crescimento. A árvore, para dar frutos, primeiro ela é sustentada, ela é alimentada, ela ganha vida, ela ganha força, e aí ela começa a produzir frutos. Ela já não nasce dando os frutos. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com frutos e o Senhor está nos chamando para crescer. Isso é uma tarefa muito difícil, principalmente para homens que já entendem ser autossuficientes. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Vocês já ouviram diversas pregações aqui a respeito do apóstolo Paulo, que ele queria fazer algo e não deixaram ele fazer. Mas depois de um tempo de aprendizado, de desenvolvimento, ele pôde. Nós, quando somos chamados, ainda não estamos aptos quando nós nascemos, mas nós precisamos desenvolver. Por outro lado, às vezes você está preocupado em crescer. Você olha e percebe, não estou crescendo. Você precisa saber se você nasceu de novo. E lembrando que novo nascimento,
A certeza do novo nascimento não tem a ver com a ideia de que você vai pecar ou não. Nós somos pecadores. Infelizmente, nós vamos pecar. E aquele que achar que não vai pecar, ele já está começando com a fonte de engano. Infelizmente, nós vamos pecar. Então, não é porque você pecou ou porque você está com alguma fragilidade que você não nasceu de novo. Mas o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas nós ouvimos o soprar. Nós percebemos o mover. Quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Porque Deus faz umas coisas nas nossas vidas que nós nunca faríamos. Eu me lembro que quando eu nasci de novo, eu quase perdi minha esposa. Eu queria sair evangelizando, eu queria rodar de casas em casas. Eu comprei data show, comprei cadeira, eu comprei som. Eu quase montei uma igreja ambulante. Mas eu precisei frear. Por quê? Porque só produz frutos depois que você cresce. Por mais que eu tinha aquele desejo muito grande, muito forte, eu entendi depois. Eu precisava crescer primeiro. E o pior é que às vezes a gente cresceu e fica relaxado. A gente fica com vergonha, fica caçando meios e meios, colocando desculpas. Não, eu preciso disso. Aí, na hora que você tem aquilo, não, eu preciso disso. Mas um dos sinais que eu percebo em quem nasceu de novo é um desejo muito forte de evangelizar. Inclusive, passou pelo meu trabalho um rapaz prestando serviço por poucos dias. E ele, assim, era alguém muito maluco mesmo. Ele é doidão. Continua sendo ainda doidão. Mas ele tentava falar de Jesus para todo mundo, e algumas pessoas, até evangélicos, começaram a criticar ele. E um dia eu estava na cozinha, cercado por uns 2, 3 evangélicos, e eu falei, pois eu estou com vergonha dele. Ele, por mais que esteja todo errado, não sabe o que está falando direito. Ele nasceu de novo e aquilo está queimando dentro dele. Ele não sabe como transmitir essa mensagem. E, inclusive, eu errei muito. Inclusive, eu levei palavras muito duras quando eu precisava entender as palavras de Paulo a Timóteo. Ensina, admoesta, com mansidão, com paciência, com longanimidade. Hoje, irmãos, não adianta você chegar para alguém, apontar o dedo e falar, você vai para o inferno por causa disso que você tem na sua casa. Você pode falar, mas você não consegue entrar no coração deles. Você cria uma inimizade. E você já viu um inimigo te convencendo de alguma coisa? Não. Você precisa ser amigo, ser manso. Ao invés de criticar o que a pessoa tem lá, por que você não fala o que você tem? Isso tudo acontece quando nós nascemos de novo, estamos afoitos. Não fomos treinados para evangelizar, não fomos treinados para falar, e chegamos e falamos, você tem que tirar isso aqui, você tem que mudar isso. E maravilhoso falar isso. Mas também nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver na caminhada e no ministério. Nós não podemos ser infrutíferos. Nós precisamos fazer valer a pena o chamado que recebemos. Aquilo que o Senhor nos concedeu e nos entregou. Pense bem, quando a palavra vai nos falar dos dons, dos chamados, dos ministérios, tem propósito. Imagine se todos que receberam os dons, todos que receberam os ministérios, Fábio, fosse só para eles. Não precisaria ter. Então, tudo que Deus nos concedeu era para que compartilhássemos. Até a semente que alcançou você para o novo nascimento, você precisa semeá-la. E muitas das vezes você é muito eficaz na forma que você foi alcançado. Existem pessoas que foram alcançadas lendo um folhetinho que foi entregue debaixo do portão. Sabe o que essa pessoa faz quando converte? Ela começa a jogar folhetinho debaixo do portão. E aí vai alguém e fala, aquele trabalho não dá certo, não funciona. Ele sabe que funciona.
E é assim, cada um foi chamado de um jeito. Não pense que todos nós vamos fazer a obra de Deus da mesma maneira, que todos nós vamos crescer da mesma maneira, que todos nós vamos trabalhar no mesmo ministério. Mas um chamado de Deus é certo. Nós somos chamados para desenvolver, para crescer, para fazer, para trabalhar. Olha o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então a palavra nos chama a nós que esquecemos daquilo que Cristo fez por nós, para nós que deixamos de olhar o que nos aconteceu, o que nos sucedeu, nos chama de cegos. Mas não é que cego porque não pode ver, é porque não quer ver, é porque não quer olhar. E quando nós olhamos, paramos para meditar naquilo que Deus fez por nós, irmãos, nós somos constrangidos. E não é só o que Deus fez, é o que Deus faz. E nós precisamos ter sensibilidade para Deus continuar falando. Deus tem me cobrado muitas coisas. E não é fácil ser cobrado. Mas louvado seja Deus, Deus só cobra de quem nasceu de novo. Deus só corrige os filhos. Se você é um daqueles que não pode fazer nada de errado, que se você fizer vai dar errado, parabéns. Você está sendo vigiado. Porque os planos das pessoas do mal, eles fazem tudo de errado. Eu fico assim, sem entender. Às vezes eu atendo pessoas que dirigem sem carteira há dezenas de anos. E eles me contam cada história de polícia correndo atrás deles. Nunca deu nada errado. O dia que eu saio sem chinelo na porta de casa, já dá errado. Dá errado. Mas quando eu penso por que essas coisas não podem dar certo comigo, é motivo de eu me alegrar. É motivo de eu entender que se Deus desse corda, irmãos, a natureza carnal está aqui ainda. Se Deus der corda, eu vou começar a me degradar, vou começar a entrar no estado de piora. Ao invés de progredir no espiritual, eu vou progredir no carnal, que seria um regresso espiritual. Nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós. Sempre lembrem, mantenha isso aceso na mente de vocês. Isso não vai só gerar gratidão no coração de vocês, como vai gerar que vocês queiram que isso aconteça com outras pessoas. O verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Perceba que continua nos chamando para um crescimento, para um avanço. No reino de Deus, nenhuma estagnação é permitida. No reino de Deus não é permitido ficarmos parados. E o novo nascimento, ela é uma obra completa. Ela não é uma obra que permite você continuar com a velha natureza e simplesmente nascer de novo e continuar criança. O novo nascimento não é como você pintar um prédio só por fora, porque tem gente que nasce de novo e muda por fora, mas não muda por dentro. O novo nascimento é uma reforma completa, é começando um prédio pela fundação. E dá trabalho, por isso que não pode parar, tem que continuar a ação. A maioria das pessoas que não tem muita condição para os prédios na fundação, porque ali se desprende muita força, muito desenvolvimento, muita energia e muito valor. Muitos param na fundação, porque a fundação tem um alto preço. Agora o verso 11 diz, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, muito interessante, porque ele está falando para pessoas que nasceram de novo.
Ele está falando para pessoas salvas. Agora, preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Que, inclusive, era o mesmo risco de Nicodemos que precisava nascer de novo. Tudo que nós vimos até aqui, esse desenvolvimento. E, inclusive, Pedro vai dizer que dessa maneira é que é suprida a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor. Fica parecendo que é obras. Fica parecendo que são nossas ações. Mas perceba que tudo isso aqui está sendo feito em cima de uma graça. Você só pode fazer isso porque você recebeu algo de Deus. Por isso que é necessário nossa ação, porque Deus nos deu algo para ser feito. Ele nos deu as ferramentas e a estrutura. Nós só precisamos cumprir a vontade de Deus. E para você ver que não é sobre obras, olha como que Pedro começou esse parágrafo. No verso 3. Visto como pelo seu divino poder. Divino poder é o meu poder? É o seu poder? É sua força? Não é. É do céu. Então não, já começou aqui. É do céu. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então nós recebemos doação dessas coisas. É de graça. É graça. Você não mereceu e não merece. O Senhor nos doou, mas Ele quer que nós usufruamos disso. Que nós possamos usufruir dessas bênçãos. Usufruir dessa vida que Ele nos concede. Pelo conhecimento completo. Lembre que conhecimento sempre está na ideia de crescimento e de desenvolvimento. Não tem como crescer e desenvolver sem conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora, não é fechar os olhos para terminar, não é fechar os olhos para você pensar. Deus nos chamou para participar da sua própria glória e virtude. Você poder participar de coisas que só Deus tem acesso. Você poder entrar num universo que só Deus pode entrar e Ele, de graça, está te doando essas possibilidades. Fernando, e se eu nascer de novo, eu vou entrar lá? Nesse universo espiritual, você vai ficar bem inacessível a Ele. Você nasce de novo, você pode entrar no reino de Deus. Mas você não nasce com dons, você não nasce cheio do Espírito Santo. Você nasceu de novo e você precisa desenvolver. Você tem o Espírito Santo de Deus, mas você ainda não é fervoroso na obra de Deus. Ainda não é manifesto na sua vida dons, entre tantos dons que existem, todos eles maravilhosos. Às vezes, quando nos pede para escolher os melhores dons, é até uma tarefa difícil. Eu queria tanto ter todos, mas que o Senhor me conceda alguns, para que eu possa trabalhar na obra e no ministério. Olha o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. De novo, não é obra, doação. Recebemos de graças essas promessas, essas obras, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Coparticipante. Vocês lembram o texto que lemos inicialmente? 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Ser coparticipantes da natureza divina é exatamente o que nos pede o verso 49 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Que nós possamos trazer a imagem do que é celestial. Assim como nós sempre trouxemos a imagem do que é terreno, agora para nós possamos trazer a imagem do que é celestial. Deus está compartilhando conosco a sua natureza, nos permitindo ver coisas que
que só Deus poderia ver. Quando Ele abre os nossos olhos espirituais, quem tem dom de visão, o Senhor nos leva a lugares, faz coisas conosco que quem é nascido de novo e tem se envolvido na caminhada de Deus sabe que Deus ele não tarda em nos permitir experiências que, se contar, não tem o mesmo valor. Quem passa sabe, quem experimenta sabe o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus permite coisas que não merecíamos, o como Deus nos responde perguntas que fizemos e que ninguém poderia responder, como Deus nos atende, como às vezes Deus nos confirma uma palavra de modo tão especial. Eu gostaria que você se colocasse de pé, só para que orássemos. E eu creio que a grande maioria aqui nasceu de novo. Muitos às vezes nasceram e não conseguiram crescer. Outros começaram a crescer e, porque cometeram algum erro, achavam que tinham morrido de novo. Mas quem nasceu pelo Espírito não morre mais. Mas às vezes nós nos esfriamos, ficamos fracos. Às vezes nós precisamos de renovo, de alimentar novamente. Nós precisamos crescer, precisamos dar frutos, precisamos frutificar. Pai, se houver alguém que não nasceu de novo, ó Deus, que a semente do Teu Evangelho possa brotar, que a fé no Teu Filho possa surgir, que haja pessoas para interceder, que haja pessoas para semear, que haja pessoas para espalhar o grão da graça. A graça é como um grão que vai crescendo e se tornando uma árvore. Nós recebemos a graça, mas nascemos pequenos, precisamos crescer. Pai, por outro lado, eu te peço também perdão, ó Deus, porque muitas vezes o Senhor nos deu novo nascimento, o Senhor nos deu todos os meios de crescer ou não crescemos como deveria, ou crescemos e não usamos para nada a nossa força, o nosso conhecimento. Ó Deus, que a preocupação de Pedro de sermos inertes e de sermos infrutíferos não veio acontecer com nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos espalhar a semente que brotou em nós, que nós possamos clamar para as pessoas olhar para Ti e serem salvas, e para que também, ó Deus, aqueles que cresceram possam ver os novos nascidos no Espírito e dizer: esse caminho aqui te faz crescer. Ó Deus, que nós tenhamos mais amor pelos momentos em que nós conversamos acerca do reino dos céus, como é bom. Essa semana eu tive a oportunidade de estar na casa de um parente, 3 famílias reunidas, e ninguém queria assar a carne, todo mundo querer falar das coisas de Deus. E eu, infelizmente, na hora estava um pouco carnal, com fome, eu fui lá assar a carne. Mas ninguém queria assar a carne, estava dando tudo errado. Mas porque estava todo mundo querendo ouvir do reino de Deus, querendo ouvir do Espírito, querendo ouvir acerca das coisas celestiais. Como é lindo, como nós crescemos nessas rodas. Há tantas rodas para falar de tantas coisas. Oh Pai, coloca em nós aquele primeiro amor. Aquele que, se nós vermos alguém falando de Jesus, conversando com alguém, a gente quer se aproximar e quer entrar na conversa. Oh Pai, tira a frieza do nosso coração. Tira a criancice, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos alimentar verdadeiramente. Ó Deus, nós sabemos que precisamos. Pai,
que nós queiramos fazer valer a pena. Ó Pai, que aquela palavra que foi escrita em Isaías 53, verso 11, venha se cumprir na vida do Senhor, Ele pensando em nós. Que Cristo veria os frutos do teu penoso trabalho e Ele se alegraria em ver aqueles que Ele salvou. Ó Deus, que o Senhor possa olhar para nossas vidas e sentir alegria, e sentir que valeu a pena. Valeu a pena o que eu fiz por eles, valeu a pena o que eu fiz, esse resgate foi um alto preço. Mas também ele viveu uma vida diferente. Ele fez valer a pena tudo que foi feito por ele. Ó Deus, eu te peço e te agradeço também, porque tudo isso foi o Senhor quem fez. O novo nascimento foi o Senhor quem fez. A oportunidade de crescimento é o Senhor quem fez. E até mesmo os frutos é o Senhor quem nos proporciona. Porque se evangelizamos, não convencemos ninguém, mas é o teu Espírito Santo, é a tua palavra que nos acompanha, que produz os frutos. Ó Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.